Olá, eu sou a Andrea. E eu sou a Dani, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vozes no Transporte. E hoje o bate-papo é com uma amiga querida, já vou Exato. apresentar assim, porque a gente já está há anos aí cobrindo o transporte juntas. como jornalistas. E ela também é muito conhecida de vocês, com certeza, uma baita de uma jornalista, repórter, radialista e agora youtuber na área de segurança. Seja muito bem-vinda, Paula Tocco. Que a mais um episódio do Vozes. Obrigada por estar aqui no sofá com a gente. Muito obrigada, meninas. Agradeço muito. Obrigada para todo mundo que está em casa, acompanhando, em casa, no caminhão, no trânsito. Não em movimento, por favor, tá bom? Mas pode estar ouvindo no YouTube. Pode. Ouvindo pode. Ouvindo pode ver. E muito obrigada. Bora, vamos. Mulherada toda reunida para falar de transporte. Não tem nada mais gostoso que estar no sofá com amigos, falando de um assunto tão gostoso como que a esse, gente adora. Né? Paula, vamos lá. Todo mundo conhece você já é bem conhecida com o programa Pé na Estrada, né? Paula Tocco, e aí vieram até seus filhos já todos já com o nomezinho de caminhão ligado a isso, enfim. Mas hoje você também assumiu um outro papel, sei lá, uma outra função. Muito legal, mas eu queria que você falasse um pouquinho de toda essa sua trajetória, né? De quando você entrou ali nesse meio, contribuindo ali no programa, e por que você chegou nesse Instagram maravilhoso aí que você tem para falar de segurança, que é um assunto que é às vezes meio chato, que as pessoas às vezes não querem falar porque fazem. Mas necessário. E você deixa tudo tão leve, engraçado, é super legal. Então, vamos lá. Muito obrigada. Assim, eu sou filha do Pedro Trucão, né? Então, desde que eu nasci, eu vou para a estrada, sempre. E acho que todo mundo que está assistindo, que está ouvindo, sabe, Trucão vem de caminhão trucado, né? Sim. Quando aí vim eu, falei, e agora? Aí eu falei, bom, eu sou mais nova e sou menor que o Trucão, vou assumir o toco. Então, assumi o toco, e aí tive filhos, a galera fez uma brincadeira, o pessoal, os ouvintes da rádio, e aí, como é que vai ser? Ah, vai ser utilitário, então primeiro é utilitário, e aí o segundo, aí o pessoal fez votação mesmo, enquete na rádio e virou o VUC. O Manuel é o Inácio VUC. Utilitário, Manuel VUC. Oh, meu Deus. Mas eu falei que eu espero que ao longo da vida eles sejam promovidos, pelo menos para um bitruque, né? Eu acho que vai ter um trator, um cavalo mecânico aí, quem sabe? Mas muito mais que isso também não vai dar, porque eu tenho 1,54 m, meu marido também não é muito alta. Então é muita esperança, não é a última que morre. Além de carreta, ninguém vai, não. E aí, enfim, eu sempre acompanhei meu pai enquanto criança, né? Desde que eu aprendi a falar, eu já ia pra rádio para atender telefone com ele. Mas sempre foi uma coisa assim, eu acompanhava meu pai. Nunca eu me entendendo dentro da profissão com ele. Uhum. E aí um dia eu falei assim pra ele, falei, poxa pai, que pena que você não teve um filho homem, né? Pra dar continuidade ao seu trabalho. Machismo meu, né? Olha só. Olha o meu machismo. Aí veio meu pai e falou assim, mas da onde você tirou que tem que ser homem pra fazer disso? Aí eu, não. Então tá. E aí comecei, então aí entrei, né? Aí fui fazer jornalismo, porque até então eu era formada em marketing. Já falamos sobre isso, ainda bem que a gente saiu dessa coisa do marketing, porque eu cheguei a fazer publicidade, eu tô falando pra você, né? Não, gente, você pegar as coisas que eu fazia na faculdade, gente, risível, ridículo, não serve pra isso. Aí, então, comecei a fazer jornalismo, né? A entrar no mundo do transporte, que eu já gostava, passei a fazer isso profissionalmente. E eu gostei muito, mas uma coisa que eu amava era falar sobre segurança. Porque, assim, a profissão de caminhoneiro é uma das profissões que mais matam, né, no Brasil. E eu sempre queria falar de segurança, porque eu, né, falei, tipo, puxa, o pessoal não entende, é isso que você falou, as pessoas acham que não precisam de segurança, né? Então, como falar isso de uma forma que a pessoa absorva, não acha que você tá brigando, apontando o dedo. Uhum. E eu fui aprendendo muito da dinâmica da estrada. Então, eu falava, olha o que os veículos menores fazem em torno do caminhão. Eu falei, eu preciso falar com esse cara que ele tá sendo maluco, tá se colocando essas em coisas. risco, fazendo essas coisas perto do caminhão. Então, o cara do carro, o cara da moto, o pedestre. E aí eu falei, como que eu faço? Porque com o Pé na Estrada, a gente atinge o motorista de caminhão, o motorista de ônibus, o dono da transportadora, quem já é do setor, né? Falei, então, o Instagram tá aí, né, pra eu abrir o Instagram de graça. Então, eu falei, vou tentar fazer um Instagram pra levar para outras pessoas que não são do transporte essa segurança. Então, começou com isso, eu querer
manter as pessoas vivas em torno do caminhão. Não, e você falou uma coisa interessante, porque às vezes quando a gente faz... Eu também adoro esse tema, de verdade. Eu amo falar disso e de saúde ligada ao motorista. Eu adoro esses assuntos. E segurança, eu lembro que uma vez eu entrevistei um especialista disso, e ele falou o quanto errado é, por exemplo, na autoescola, tudo, você não ter o veículo de passeio, uma aula ou alguma explicação sobre como se comportar do lado do caminhão, né? Porque às vezes você tá achando que você tá fazendo igual o carro e você faz uma curva que o cara não tá te vendo. Gente, e você se enfia ali no meio, né? Ou quando o cara tá subindo carregado e você gruda, você ultrapassa, assim, uma série de situações que você, como veículo de passeio, que você não entende daquele caminhão, né? Você não sabe. Você não tem a noção. Isso é importante. Exatamente. É uma coisa que eu sempre defendi também, mas quem sou eu na fila do pão? Eu acho isso incrível. Mas você falou também uma coisa que eu queria que você complementasse, que você falou assim, a gente acha que a gente não precisa da segurança. Você acha que isso tem a ver, porque a gente sempre acredita que não vai acontecer comigo. É por causa disso? Porque a partir do momento que você tá na chuva, você vai se molhar, isso é óbvio. Não teria que ter um pensamento, não sei se também é esse o seu papel, né, como uma comunicadora, influenciadora, de falar, não, gente, você tá na chuva, você vai se molhar, cedo ou tarde, isso pode acontecer ou não, tomara que não, mas depende muito de você também para isso não acontecer. Como que é isso? Então, exatamente, até por exemplo, essa questão que a Dani falou, né, de você não ter, desde a autoescola, essa noção. Uma vez eu estava conversando com uma amiga e ela tinha acabado de ser reprovada no exame do CFC. Ela estava revoltada. Por quê? É a questão que eu errei. Qual a velocidade máxima de um caminhão na rodovia? Eu não vou dirigir caminhão. Aí eu perguntei para ela, mas vai ter caminhão na rodovia que você vai dirigir? Ela falou, claro que vai. Eu falei, então você precisa saber. Porque se ele está a 90 por hora e você vai dar um sinal para ele, falando que é para ele ir mais rápido, porque você vai a 120, você tem que saber que ele não pode ir a 120. Não pode. Mas a pessoa... E aí, onde que as coisas ligam? Eu sei do meu volante. Isso é uma coisa que... Eu dou palestra também sobre segurança no trânsito. Uhum. E dentro da minha palestra chama a ilusão do controle no trânsito. Por que é a ilusão do controle? Porque eu estou no controle do volante. Eu estou no controle dos pedais. Eu tenho a ilusão de que eu estou no controle do trânsito. E é por isso que eu acho que eu não preciso. Porque eu sou iludido de que de tudo está na minha mão. E aí uma pergunta que eu sempre faço e que eu faço para você que está acompanhando a gente é, olha para o lado agora. Se você está num veículo, melhor ainda. Olha para o lado. Como é que chama esse motorista aí do carro do lado? Esse motorista está num dia bom? Esse motorista está num dia ruim? Será que ele está fugindo da polícia? Será que ele está drogado? Será que esse carro dele tem manutenção? Será que ele brigou com a mulher antes de sair de casa, está nervoso? Dormiu bem à noite? Será que ele dormiu bem? Eu não sei nada sobre nenhum dos outros motoristas que estão ao meu redor. Exato. Então, mas como eu tenho controle do meu volante, eu fico iludido de que eu estou no controle. Uhum. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu mais gosto de passar, isso. É uma ilusão. Porque aqui perto você tem, mas em todo o entorno, e mais do que isso, o que vai acontecer depois da próxima curva? Eu não sei. Mas eu passo aqui todos os dias. Tá, mas você vai passar hoje. Será que não vai passar um cachorro correndo na sua frente? Será que não vai cair um galho de uma árvore em cima do seu carro? Você não tem como saber. Mas a gente mantém essa ilusão porque eu tô com o volante na mão. Então é aquela máxima, dirigir para você e para os outros, é um ditado antigo que vale muito. Então, Vale. mas vale, por exemplo, isso que eu falo, né? Porque a gente fala tanto do motorista, e por isso que eu achei muito legal o seu trabalho, porque hoje, quando você às vezes conversa com o motorista de caminhão, por exemplo, eles sempre falam isso, né? Eu dirijo para mim e para os outros. Porque ele entende, talvez por estar num veículo maior, e também porque passa por treinamento. A gente sabe que hoje existe o treinamento, existe toda essa questão de você ser seguro, até para você ficar bem dentro da empresa que você trabalha. E ele acaba enxergando, assim, bom, calma, não vou mais aqui porque esse cara aqui desavisado não tá me vendo. Ou, não vou fazer a curva agora porque senão vou pegar esse carro de passeio. Ele sim tá dirigindo às vezes pra ele e pelos outros. Só que às vezes é o que você disse, o carro de passeio, o motorista da moto, o motorista do veículo de passeio, muitas vezes não tem esse treinamento. Ele não tem essa ideia e ele dirige só pra ele. E ele dirige só para ele e ele tem muita certeza da habilidade dele, né? E
às vezes ele até tem uma habilidade, né, boa, né, enfim, mas essa habilidade dele, e ele entende, até por os que têm muita habilidade, eu acho mais complexo ainda. Com certeza. Porque eles não se dão o benefício da dúvida, Sim. né? Então, como eu sou muito bom... Sou seguro. Eu me garanto. Eu me garanto, é uma coisa que a gente escuta bastante. Só que ele não tem noção, inclusive das noções de física. Eu acho, por exemplo, que... eu vou estudar física no colegial, né? Eu velho. Vou estudar física no ensino médio. Eu, quando estudei física no ensino médio, eu ia muito mal, porque eu não via nenhuma aplicação real daquilo. No dia a dia. Já hoje eu falo, gente, vamos estudar massa, velocidade média, não sei o que, aplicando no trânsito. Porque aí você mostra pra pessoa que assim, ela não vai parar, que o caminhão não vai parar atrás dela. Não adianta eu juntar no freio, no meu super carro, com o meu freio a disco, né, com os meus 1000 quilinhos aqui que tem o meu carro, juntar no freio e achar que a carreta que vem atrás de mim com 50 toneladas, com os freios dela tudo a tambor, que não vai, entendeu? A conta não vai fechar. Então, não, né? Aí, então assim, mas eu acho que se eu conseguisse, por exemplo, se eu, no caso, sociedade, né? Se a gente conseguisse, por exemplo, que já no ensino médio as pessoas começassem a entender esses conceitos de física aplicada no trânsito, quando você vai tirar a CNH, você já sabe muito mais, você não faz bobagem. Quem que morre no trânsito? Caminhoneiro morre. Mas fora isso, quem morre muito no trânsito é entre 18 e 24 anos, porque eu tô naquela loucura, eu acabei de pegar o carro, eu tô feliz, eu tô acelerando. Exatamente, tô fazendo o que eu aprendi na escola ali, né? Como que você vê essa mudança para renovar ou mesmo tirar para novos? Como que você enxerga isso? Eu acho, assim, eu entendo que hoje a forma como estamos formando motoristas não é ideal. Né? Os números, 35 mil mortes no trânsito, para mim é uma prova cabal de que tem alguma coisa errada. De que tem alguma coisa errada, que não estamos formando bons motoristas. O caminho é tirar a autoescola, aí eu já acho que também não dá para ser por aí. Por quê? Eu acabei fazendo muita pesquisa com todos os meus amigos de todos os países, eu saí mandando. Gente, como é que é aí no seu país? E aí veio de tudo. Então, assim, tem lugares em que é obrigatório e o trânsito é ótimo, tem lugares que é obrigatório e o trânsito é horrível, tem lugares que não é obrigatório e o trânsito é ótimo, então assim, não é ser obrigatório ou não, para mim não é é indiferente a questão. Mas você acha que isso não tem a ver com legislação? Porque aqui a pessoa dirige bêbada, mata uma pessoa e à tarde ela tá fora, a depender da conta bancária dela, ela tá livre. Tá livre. Então, eu acho que vai mais além, porque assim, para tirar a CNH, quem é que nunca ouviu falar de pagar um quebra para tirar a CNH? Sim. Então, assim, quando eu vou tirar, eu tiro a obrigatoriedade da autoescola, mas para quem é que eu pago o quebra? É para quem está aplicando a prova. Quem está aplicando a prova não é da autoescola, essa pessoa, ela é um delegado da polícia. Então, é lá que tá. Ali eu vou mexer também nesse vespeiro. Se eu não vou mexer nesse vespeiro, não vai adiantar nada. Sim. Então, legislação. A gente vê o contrário, a gente vê um monte de prefeito tirando o radar, porque o radar tira o direito do cidadão de bem. Mas e o cidadão de bem que foi morto pelo tal do outro cidadão de bem? Bêbado. Que estava acima do limite excesso de velocidade. E esse cidadão de bem, como é que fica? Então, assim, a sociedade ainda não dá o devido valor para a segurança no trânsito. Isso vai se refletir na política. Político só vai aprovar lei que ele entende que dá voto. Segurança no trânsito não dá voto, pelo contrário. O discurso da indústria da multa dá muito mais voto. É isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, até nas suas palestras, ou mesmo quando você deve postar os seus vídeos, até para você chegar nessa conclusão de que as pessoas ainda não se importam, provavelmente pode ser um termômetro. Quando você posta, que tipo de vídeo dá mais polêmica? Por exemplo, quando você fala de cadeirinha, quando você fala de radar, quando você fala de cinto de segurança, quando você fala de uso de celular. Qual vídeo que você já percebeu que quando você coloca, vem aquela enxurrada de gente? Mas isso daí é porque dá multa. Isso aqui é porque, sei lá. Todo vídeo tem um desavisado que, né, cadeirinha sempre vai ter um que vai falar, mas na minha época, sempre tem. Na frente, segurando lá no... eu também ia, dei com a cara no painel lá na frente várias vezes ao longo do... Ainda bem que sobrevivi, mas é sorte, né, foi só por sorte. Anos 80 somos sobreviventes. Exato. Verdade. E aí, assim, mas hoje, com a quantidade de... Porque
a quantidade de veículos que tem na via hoje é muito diferente daquela dos anos 80. Então, a legislação tem que mudar. E aí, assim, eu acho que, às vezes, eu brinco de ser policial. Então, às vezes, eu coloco um cap de policial. E eu acho que isso já desperta uma certa resistência. Assim, as pessoas ficam meio iradas. Por quê? O que as pessoas falam? Mas a polícia devia era ir, sei lá, combater o crime. Que é muito mais importante, né? Entre aspas. Só que o que as pessoas não sabem? Que o trânsito mata mais que arma de fogo no Brasil. Uhum. Então, se eu vou falar, vai combater o crime, mas ele tá combatendo o crime do trânsito. Uhum. E isso tá criando algumas situações, eu posso falar por mim, por exemplo. Eu tenho medo de viajar de carro, ou até de ônibus, enfim. Em algumas situações, algumas estradas, por exemplo, pegar a BR-116 ou a BR-101, só são as principais rodovias do país que ligam um canto a outro do país, uma pela costa e outra por dentro, sei lá, digamos assim. Mas eu viajo, eu vou, tá? Mas eu vou em oração daqui até... Porque é uma coisa que me dá atenção mesmo. E assim, antes eu dirigia até a noite, hoje eu não dirijo mais. Quando eu vou viajar de férias com a minha família, e o Brasil é bonito, às vezes você quer ir olhando estrada, parando e colocar no Waze me leva, porque já rolou de eu fazer isso, mas assim, eu paro, nem que for naquele hotelzinho de estrada, biboca, mas à noite eu não dirijo, porque eu tenho medo, e assim, é triste isso. Você ter medo de dirigir, não porque você não sabe, é aquilo que você está falando. Eu não sei quem é o desavisado que vai vir por aí e que às vezes não tem bêbado, a mesma todas essas situações. E agora eu tenho filhos. Então eu não vou pôr meus filhos em risco por causa de um idiota que pode estar, sabe? Aí é aquela questão. Eu posso até me garantir no sentido, não vou dirigir alcoolizada, vou dirigir direitinho, sabe? Na velocidade da pista e tal. E a gente tem uma outra questão. A infraestrutura também não ajuda. Então são situações que me dão medo. E aí eu fico pensando, que porcaria, né? Porque quando você vai para outro país, a gente tem a oportunidade de conhecer e de dirigir em outros locais, você vê que, cara, você já não tem esse medo. Você tem medo, assim, pelo idioma, por qualquer outra razão, mas não por causa das cagadas que podem acontecer em relação à infraestrutura e à falta de educação do próximo. Então, eu vejo, porque assim, você não está errada de ter medo de noite. Por quê? Porque o maior índice de mortes é na madrugada, principalmente sexta para sábado, sábado para domingo, domingo para segunda. Por quê? Porque aí as pessoas aliam com aquela coisa maravilhosa chamada álcool com o volante, sim, né? E as pessoas têm uma questão com a velocidade, que eu acho que é uma relação muito complexa da velocidade. Por quê? Tem gente que gosta de velocidade, né? Eu gosto de correr. Caminhoneiros, às vezes, gostam porque estão com pressa, né? À noite as estradas estão mais vazias. E os autônomos têm mais liberdade, né? Os de transportador, às vezes, o próprio... Às vezes o caminhão não permite. Trava, isso. E aí entra muito essa questão da ilusão do controle. Por quê? E é uma coisa que eu falo muito assim, a pessoa já fez aquilo, ela já transgrediu aquela regra 55.899 vezes ao longo da vida dela. E ela não morreu nenhuma vez ainda. Porque ela vira uma verdade, na né? cabeça dela, ela não vai morrer. Ela vai fazer mais uma vez e ela não vai morrer. E basta morrer uma, né? Você não vai ter chance de morrer duas vezes, né? Você morreu, uma já foi. Né? Ou você pode matar também alguém, né? É a mesma coisa quando dirige alcoolizado, né? Às vezes tem dia que você dirige alcoolizado e você consegue, mas pode ser que chegue um dia, pode ser que não aconteça nada com você, mas você pode matar outra pessoa. Porque geralmente o acidente, o sinistro, agora não chama mais acidente, né? Chama sinistro. Sinistro, é verdade. Porque acidente dá essa conotação de que, puxa, aconteceu. Sinistro é alguém que tem uma responsabilidade. O sinistro, geralmente, ele acontece, não é por um motivo, é por uma série de motivos. Então, assim, você pode dirigir alcoolizado e você tá sozinho na via, e você vai num zigue-zague, não tá vindo ninguém, e você vai chegar na sua casa. Porque, agora, outro dia você tá vindo alcoolizado também no zigue-zague, só que tá vindo uma pessoa do outro lado. Então, nesse segundo dia, essa pessoa pode estar esperta, e ela desviar de você. E no terceiro dia, tá você alcoolizado aqui, outro tá alcoolizado daqui, ou esse aqui tá no celular, e esse tá alcoolizado, e eles vão dar de frente. Então, assim,
uma única razão. É sempre uma série de motivos. De motivos. E um dia os planetas se alinham e todos os motivos Estão ali, juntos. e aí misturados. E você acha que, por exemplo, uma coisa que é muito questionado, assim, pelos motoristas de caminhão, e aí pegando a questão do álcool, que eu sei que talvez não pegue nisso que eu vou falar, mas eu acho que deveria existir alguma forma disso, mas o exame toxicológico, né? Eu toda vez que eu faço alguma notícia, alguma matéria sobre esse assunto, que eu acho, minha opinião, agora é minha mesmo, eu acho que ela é bem interessante, certo? Mas concordo também quando pergunta, por que só a gente? Né? Tudo bem, eles são profissionais, estão lidando com um bem maior, de alto valor, o acidente quando tem um caminhão é muito maior que 2 carros, enfim. Mas eu acho que o uso de drogas ou o uso do álcool, principalmente em veículo de passeio, é alto também. Né? Então, assim, você acha que, de repente, estender esse exame toxicológico para todo mundo e algum tipo de exame, que eu não sei nem se seria o toxicológico, aí me foge um pouco, para detectar também o uso de álcool, né? Porque o álcool fica também no organismo, seria uma forma da gente começar a falar uma outra língua ali no trânsito, né? Porque eu acho que só conscientização já está mais do que provado que não adianta. Endurecer as leis, também não sei, porque hoje você paga uma grana quando você é pego dirigindo alcoolizado, por exemplo. E mesmo assim, ainda tem uma boa parcela de gente que usa. Então, você acha que isso seria interessante? Então, você falou, você paga uma grana, mas o problema não tá no dinheiro. Para mim, enrijecer a lei você vai pra Preso. cadeia. Você vai pra Pra cadeia. cadeia, porque tirar a carteira também não adianta que o cara dirige Porque sem. não adianta tirar isso. Não adianta tirar CNH porque a pessoa dirige sem. Sim. A pessoa dirige até sem documento do 3 carro. mil reais para alguém que ganha um ganha. salário mínimo, Sim. beleza, vai fazer diferença. Para uma grande parcela da população, vai pagar os 3 mil reais e pronto, não tem nenhum problema. Pro dono de um carro de 100 mil, 3K não é nada. Não é nada. Então, é outra coisa que tem que ser feita. Sim. Então, como, por exemplo, eu acho que você tem que ter tempo de cadeia. Quanto tempo? Precisa ficar a pessoa 3 anos na cadeia? Não. Porque para um cara, para um playboy, que sai bêbado num carro caro, se ele ficar 1 semana na cadeia, Já é o suficiente. ótimo. Eu acho que já resolve bastante. Mas eu acho que Já a dá lei, uma lição, para quem né? mata no trânsito, deveria ser a lei para quem mata com arma de fogo. Porque você tá colocando uma arma, não deixa de ser uma arma. Mas é que às vezes não matou, né? Eu acho que mesmo quando não mata, de vir pra cadeia. Ó, e pra Não, cada pra cadeia concordo, é. mas eu digo assim, não tem uma pena de, sei lá, 20, sei lá, não sei quanto que é, não sou advogada, de tantos, mais de uma década para quem assumiu o risco de matar, assumiu o risco não, de matar alguém, atirar em alguém. Eu acho que quem atropela, mata, principal, e assim, bêbado, assim, matou porque estava acelerando, uma pena. Matou porque estava acelerando bêbado, maior ainda. Matou porque estava acelerando bêbado, drogado, maior, sabe? Eu acho que tinha que escalar essa questão. Mas se a pessoa tem grana, não precisa nem ter muita grana, né, gente? A gente vê aí uma galera de classe média aí, não sei se existe essa classe ainda no Brasil, tá tão zoado. Mas você vê uma galera aí saindo da cadeia e tudo bem. E tranquilo. E assim, e de novo, né, esses dias eu tava acompanhando um outro, eu não sei se vocês viram, foi pai, mãe, a mulher, acho que a mulher estava grávida, depois de muitos anos e anos de tentativa, eles conseguiram engravidar. Não, mentira, né? Era anos e anos de tentativa, mas era uma neném. Tava nenenzinha. E de 2, 3 meses. E aí veio o cara bêbado, bateu de frente, morreram os 3. Pai, mãe e bebê morreram, o cara não, tava num carro melhor, ele não morreu. Aí, bom, isso que eu falei também, de que as coisas geralmente não têm uma única causa. A bebê estava fora da cadeirinha. Tá. Então, você já tem aí assim... A culpa foi daquele pai, daquela mãe? Não. O outro veio bêbado e invadiu a contramão. A gente não sabe quando vai vir um louco bêbado invadindo a contramão. Então, a criança fora da cadeirinha fez para ela, infelizmente, a diferença entre a vida e a morte, e ela morreu. O cara, depois para eu ver, ele já tinha provocado outros acidentes alcoolizado. Só não tinha morrido ninguém ainda. Então, a gente teve que esperar ele morrer, ele matar. Para poder... colocar penalizar. Agora, mas eu acho eventual, também. Agora, não sei Agora o que lá. Paula, mas penalizar. os pais assumiram um risco Assumiram. de quando você coloca. Eu sou mãe. Assim, a partir do momento que hoje eles estão maiores, já saíram dessa questão de cadeirinha, mas até hoje eu tenho
Estão de cinto? Entendeu? Porque a partir do momento que eu sou permissiva com os meus filhos dentro do carro sem cinto, então eu também meio que abri mão, porque se uma coisa ruim acontecer, eles nesse caso, estão... assim, eu diria que, por exemplo, talvez a cadeirinha ia salvar a criança, mas os pais também Iam morrer. Eu não sei sim. se os pais estavam de segurança. Mas essa... Isso também é muito... O índice de pessoas que não usam cinto É também grande. é muito Gente, grande. eu acho Mas isso essa bizarro. Eu também não consigo entender. de você falar que... Isso eu acho que é o que a gente estava falando agora. Você precisa esperar alguém morrer para que essa pessoa seja penalizada da maneira correta e que realmente talvez tivesse feito a diferença se na primeira vez que ele foi pego alcoolizado, ele tivesse sido penalizado dessa maneira. Exatamente. Uma Né? penalidade forte, Exato. de fato, que ele entendesse. Não vou mais Exatamente. beber e dirigir. E eu queria saber, eu vejo que você tem uma galera aí, você já tem uma população ali te seguindo, que eu acho o máximo. Então, o que me leva a crer, claro, que as pessoas se interessam, né? Como que é o retorno no sentido assim, elas se interessam mesmo? É uma questão mais assim de informação, delas estarem informadas, ou delas... Porque você também às vezes coloca alguns vídeos que são polêmicos. Eu vi um que eu também já tinha visto, coincidentemente, até pensei em te mandar, depois eu vi que você postou de um caminhoneiro. Eu não lembro o que aconteceu, é que são muitas coisas que acontecem. E aí eu vi que teve uma galera que comentou. O que eu quero dizer é curiosidade. Como que você avalia aí O seu público. o seu público? Eu vou dizer que quando eu pensei em começar isso, a minha primeira coisa foi, será que alguém vai se interessar? Porque eu sei que as pessoas precisam, mas na minha cabeça as pessoas não querem, embora precisem. E aí a minha alegria foi ver de que não, as pessoas Tem se interesse, interessam, né? Você faz de uma forma mais leve e tal, as pessoas se interessam. Então, aliás, fica o convite aí, Paula Tocco no trecho, é o Instagram pra você acompanhar. E aí, assim, hoje já são mais de 250 mil pessoas seguindo, então o pessoal se interessa por segurança. Tem bastante gente, tem muita gente diferente. Então, assim, tem muita gente que tá começando a dirigir, no processo de tirar a CNH. E aí eu recebi algumas vezes já essa afirmação que eu falei que é uma coisa que me deixa triste e feliz ao mesmo tempo, que é, eu aprendo mais no seu canal do que no CFC. Enquanto, para mim, pessoalmente, isso é uma felicidade, quer dizer que eu tô contribuindo muito, é muito triste saber disso. Porque, sim, né, claro. Porque você só tá atingindo, entre aspas, 250 mil pessoas, né? Se você em nível nacional. E assim, eu não tenho a opção de falar, isso aqui não vai passar, não, porque eu tô fazendo bobagem. Então, assim, ela absorve o que ela quer do que eu falo, né? Então, é muito triste, porque e o CFC, ela tá pagando, né? Exato. Ela tá pagando, o CFC, ela tá pagando. Então, E assim, o seu público é diversificado também? Passeio? é bem caminhão? diversificado, tem muito carro, tem muita moto, tem muito caminhão e tem ônibus também. Então tem de tudo. Entendi. Paula, Abrange todos os... Abrange todo. Abrange E assim, todos. então, tem as pessoas que querem, por exemplo, o pessoal que está no processo de tirar a CNH, para entender mais da legislação, para entender mais, né, às vezes tem gente que tem medo de dirigir, então quer saber mais da parte de segurança mesmo no trânsito, para poder se livrar, para poder... E tem gente que de fato quer melhorar, né? Eu quero ser um motorista aprimorar, melhor, quero tal. aprimorar. Tem gente também que fala, é bom porque, por exemplo, eu sou a favor da gente ter algo... Porque o motorista que está vendo a gente, que tem curso MOP, passageiro, carga indivisível, ele precisa a cada 5 anos fazer um curso de reciclagem. Um curso de reciclagem. Por quê? Porque você tem que relembrar, as coisas vão se esquecendo, né? Pra mim, a gente também tinha que fazer isso com a CNH. Como? Não sei, na hora de tirar a CNH, você sentar ali e fazer um teste rápido. E renovar. Então isso, na hora de você, cada renovação, você fazer um testezinho rápido. Não sei, né? O legislador, outras pessoas, né? É uma coisa a se conversar, mas eu acho que a gente tinha que ter, porque de fato a gente esquece. Então tem gente que me segue pra isso. Olha, eu vou ser sincera, eu vou até fazer uma certa exposição aqui, e de verdade, que é uma crítica, a questão também de quando você vai renovar, por exemplo. Que você chega lá, você faz todos os exames para ver se você, né, tá com o saúde mental em dia. E a questão da vista, né? Eu já fiz exames e assim, eu tenho... É pouquíssima miopia, mais estigmatismo. E eu não sei, acho que a gente vê vídeos, eu acho muito legal. Como é a visão, acho que a Iveco colocou, não tem uma semana,
como é a visão de quem tem miopia X, de quem tem estigmatismo. E na hora que eles colocaram estigmatismo, realmente é a minha visão. É a minha visão. E aí, beleza. Como eu passei em tudo, tá lá estigmatismo e eu sem óculos, porque você tem que fazer a vida como ela é, beleza. Mas em nenhum momento saiu a ressalva. Não saiu nas observações? Então, é um... E aí, porque eu consigo enxergar. Eu consigo enxergar. Assim, ó, enxergo perfeitamente bem aqui, só que do jeito que vai passando lá, bem en passant, porque é uma coisa bem en passant, né, digamos assim. Então, assim, o médico até falou, olha, você precisa usar óculos. Isso eu já sei. Mas não saiu nada na observação. Você tá entendendo? É um erro, né? E aí, então, não, isso foi na minha primeira renovação. Na segunda, já eu falei, olha, eu tenho agora, o estigmatismo veio com um pouquinho de miopia e tal. Nessa última, já saiu a observação. Mas eu tô falando de uma coisa, corrigindo, eu já tinha o problema e não saiu a observação. E aí, se isso aconteceu comigo, isso pode acontecer com outras pessoas, e tem gente que até vai com má fé. Deixa eu ver o máximo que eu consigo, porque rolou, a gente conversa, a gente sabe que as pessoas fazem isso. E aí que eu te pergunto, né, o lado de lá, o lado, né, que tá lá fazendo o médico, o profissional e tal, como fazer com que isso saia, essa observação? A pessoa não pode dirigir, sabe? Eu não sei, tô aqui trazendo hipóteses de coisas que poderiam para melhorar. Muito o médico, porque assim, o médico credenciado do Detran, ele é a força máxima ali dentro. Ele vai definir. Ele então, que define, então. Inclusive, tem gente que é o contrário. Por exemplo, teve uma repórter nossa que o médico fez lá, eu acho que a máquina dele estava descalibrada, vou acreditar que era isso e não outra coisa. E ele falou para ela, não, você não enxerga nada. Você é um perigo para o trânsito. E deu 1 ano de CNH para ela. E aí ela foi, mais 3 oftalmologistas, e falaram, sua visão é perfeita. Aí, então assim... E como ficou isso? E aí, como é que você contesta? A gente é imprensa. Você tem acesso direto à assessoria do Detran. Nada. Fiz todos os questionários. Nada. E então, aí o que o Detran respondeu para ela, enquanto usuária, não enquanto jornalista, foi que ela tem que passar em mais 3 médicos do Detran para poder os 3 darem um laudo para ela contestar o primeiro médico. Então, eu falei, mas, assim, existe uma coisa entre, mais ou menos, e outra coisa que o médico falar que ela é um perigo para o trânsito, o outro falar que ela tem 0 grau. Então, assim, falei, é muito distante uma coisa da outra. Vocês não entendem que há necessidade de uma averiguação? Silêncio, essa foi a resposta que eu recebi. Cri. Então, assim, o problema do trânsito, ele vai muito além. Tem corrupção na autoescola? Tem. Mas tem corrupção em outros órgãos, né, no todo, e não só, e aí não é só corrupção, tem também o despreparo. O despreparo, falta de eficiência, em diversos outros mas porque talvez eu acho que a segurança, é o que você estava falando, a segurança realmente ainda não é vista como uma coisa, parece que é uma coisa meio, você tem que saber, sabe assim, aquela coisa, eles não entendem ainda a importância disso nessa conscientização, né? Quem entende é o povo da saúde. É o povo da saúde, exatamente. Porque quando você bate lá no SUS, não tem vaga. Porque as vítimas de trânsito ocupam metade dos leitos do SUS. Esse mesmo dado, até é legal você falar isso. Então, hoje, vítimas de trânsito... por volta de metade dos leitos do SUS é vítima do trânsito. E me fala uma coisa, e qual é, hoje, você que tem os dados, a principal ou as principais ocorrências, assim? Por exemplo, é o uso de celular... o álcool, como que você vê isso hoje? Porque a gente sabe que velocidade é o maior problema. E aí entra a multa mais tomada no Brasil é excesso de velocidade. Entre 20% e 50% a mais do radar. Mais do Brasil. E não todos os dá com radar, desculpa. Não, tanto, radar. Porque do radar. O radar, tanto móvel quanto Caramba, fixo, mas 50% é muito, né? Não, é entre 20 e 50. Tá. Não, desculpa, até 20. Até 20, aí... tá. É porque assim, até 20 é a primeira, aí entre 20 e 50
Aí depende do mês, depende do estado. Tá. Fica ali entre segundo, terceiro lugar, né, nas infrações. Mais que 50 é um pouco menos. Mas você vê que velocidade é o maior problema do Brasil. Então entra dentro de falha humana ou não? Com certeza. Porque é isso que eu acho um absurdo também. Qual é o principal... falha humana. Mas, gente, falha humana tem tanta coisa dentro de falha humana. Mas Pra tem mim, uma então, coisa... falha humana, tá? eu Pra também mim, acho. tudo é falha Mas até humana. do lado de quem aplica, de quem põe radar, por exemplo, eu vejo falha humana. Porque às vezes você tá numa pista, complementando até o que você tá falando, 100. Por exemplo, na Alemanha é gradativo, né? 100, 80, tal, até... Aqui no Brasil você já vê umas bizarrices tipo de 100, 40. Então. Aí dá ruim. Vai dar ruim, porque se eu tô vindo a 100, né? E para parar naquele radar eu baixo para 40, imagine que eu tô causando quando eu ponho o pé no freio lá. Mas, sendo a velocidade o ponto máximo, como que você chega para uma conscientização do motorista desse, por exemplo? Então, para mim, a velocidade, para mim, ela é o assunto único, basicamente, no trânsito. A cerne do problema. Porque assim, se a gente andar... Eu recebo muito recado, por exemplo, quando eu faço vídeo sobre velocidade ou sobre álcool, as pessoas falam, a velocidade não é o problema é o que bebe. Aí eu falei, então o que você prefere? Encontrar um bêbado a pé ou um sóbrio a 250 por hora? O que você prefere? Você prefere dar um encontrão com quem? Eu prefiro um bêbado a pé. Então, o álcool não é o problema. Por que o álcool é um problema quando ele está associado no trânsito? Porque ele está associado à velocidade. Sim. O álcool sozinho é só um bêbado. Agora, o álcool faz você errar mais no trânsito. E a velocidade faz com que o seu erro seja potencialmente muito mais fatal. Então, por isso que a combinação é explosiva. Mas a velocidade é um problema maior do que o álcool. Porque é isso, o álcool a 5 por hora não mata ninguém. A velocidade a 200 por hora vai matar. Independente se o motorista tá bêbado ou não. E aí eu te pergunto, com a sua experiência de já conversar com muitas pessoas, especialistas, enfim... Como que a gente chega? Porque de verdade, eu acho que a conscientização é muito complicado. Porque se a pessoa, que você mesmo disse, se a pessoa sempre dirigiu na velocidade X, nunca aconteceu nada, ela não vai se conscientizar. Por mais que você fale, olha o que acontece a 200 por hora. É o quê? Vamos de novo pra punição? Você acha que é isso? Eu tava conversando... Uma vez fiquei uma tarde inteira conversando sobre isso com o meu cunhado, que me deu uma clareza de por onde eu acho que é o caminho. Meu cunhado é holandês. E aí ele estava falando sobre o processo. E aí ele falou, na Holanda não é obrigatório CNH. Não é obrigatório autoescola. E a Holanda é um dos locais com uns índices mais baixos de acidentes de sinistros no trânsito. E alto índice de bicicleta. Alto índice de bicicleta. Acho que deve morrer mais gente na bicicleta lá, porque eu sou ciclista bem louco lá, do que no trânsito. E aí a gente começou a conversar. Ele falou, lá não é obrigatório. Ele falou, mas nunca você consegue passar na prova se você não recorrer a uma autoescola. Por quê? Porque o processo é muito complexo. A prova é rigorosa. Difícil, é rigorosa. Então, assim, você vai fazer... não é que ele vai fazer um percursinho com você, ele vai acompanhar você umas 4 horas dirigindo e você vai pra estrada, você vai não sei pra onde. Então, assim, o processo já é totalmente diferente. Então, para você passar, já é uma outra coisa. E aqui no Brasil, a bebida e a velocidade são coisas bem vistas. Assiste um comercial de veículo. Você já viu um comercial de veículo assim, ó? Não. Assim, ai, que bonito. Não, sempre dá a ideia de potência. Velocidade, de potência. Isso. Então, isso no nosso inconsciente, você pega um veículo e você quer acelerar. Eu falei que eu sou uma das pessoas mais estranhas quando eu vou fazer teste, porque as pessoas tudo, eu quero um esportivo, vai de 0 a 100 tantos segundos. Eu falei, eu tô nem aí. Eu quero saber que se minha vida é a saída de faixa. Eu sou a única, acho que quando eu vou fazer os testes de carro, eu sou a única que não tô nem aí pra velocidade, ando devagarzinho na Nossa, pista. bom ponto esse, é verdade. Porque é isso, porque você tem essa coisa pela velocidade. Então você já, a partir daí,
se a imprensa mostra, a televisão mostra, todo mundo mostra uma coisa legal da velocidade. De acelerar. É o cara cool, né? O cara, nossa, é o bonitão que sai de lá. Potente, É verdade. Então, assim, é muito difícil eu fazer uma conscientização de trânsito Claro. se por outro lado eu tô fazendo. E mesmo Se toda a mensagem. É verdade. Bebê é legal. Bebê é legal. Né? Bebê é Gente. bacana. Se tivesse o pessoal, se, assim, as propagandas da bebida, cada vez mais eles falassem do motorista da rodada, talvez isso mudasse. Mas assim, tem que estar na televisão, tem que estar na internet, tem que estar essa conscientização, mas não só pelo governo, de uma forma de vamos conscientizar o trânsito. É uma coisa muito mais subliminar. Na verdade, Sim. se você for pensar, não sei se eu vou fazer um comparativo, muito mais é como se fosse com o negócio do cigarro. Porque lá atrás era muito lindo fumar. Você associava o Por- cigarro por mais até as que- músicas. Por mais Hype que vinha do na momento. caixinha ali aquelas imagens horrorosas, mas poxa, era um cara, era uma família bonita, era uma Venha mulher para bonita. o mundo da marca É. X. E de repente o cigarro hoje é mal visto. Exato. Hoje quem fuma é mal visto, né? Por mais que tenha um ou outro ali e tal, mas pode ver, no seu ciclo de amizade, geralmente tem um ou outro, você ainda olha meio feio. E Não ele é gosta o do único cheiro. que tá zoado, isolado. vai lá, Tem é. que ir em outro lugar fumar, não É. pode... Agora, a bebida e a velocidade não, ainda tá... É. Nossa, muito bom ponto, é isso. Isso foi isso, assim, É na isso. verdade, é o benefício social. É isso. Hoje, o benefício social de você... Porque você senta pra conversar com seus amigos, você fala, nossa, aquele dia, eu não sei nem como que eu cheguei em casa, e todo mundo ri. Sério? E isso é legal. isso é É legal. papo E aí, pra mesa de bar, assim, né? conversei com o meu cunhado falou, ele falou, se você falar isso na Holanda, todo mundo olhar pra você e fez assim. Nossa, que escrota. Responsável. Então, assim, você não tem o benefício social. E aqui, então, pra mim, é isso que você falou, cigarro. Enquanto a gente continuar tendo o benefício social, né, eu continuar sendo legal porque eu piso e porque eu bebo, o trânsito vai continuar regulado. Exatamente. Olha o que Muito bom aconteceu na minha cidade, quem vê Pescão, né? Eu moro numa cidade distante, mas é a região metropolitana aqui de São Paulo, ABC Paulista. E eu moro perto de uma avenida que vários acidentes com morte. Muitos. E aí até que teve um que foi até... a pessoa foi acelerar, porque era uma avenida que dá para acelerar seu super carro potente e tal. E acabou que matou uma menina, uma jovem. O que eles fizeram na avenida? Colocaram lombadas reais, porque tinha lombada eletrônica, né? 40 por hora. Aí aquele lance, a pessoa vai acelerar, se ela tiver que acelerar, passar, né? Ela tá disposta a pagar lá seus 3 mil reais, ou enfim, o que for. Já que tem um carro potente, com mais, O dinheiro no é o valor problema. maior de 100 mil. Então, isso aconteceu até que eles, nessa avenida, eles colocaram de um lado da avenida umas 2 ou 3 lombadas reais, e aquelas assim que, se você passar acelerado, no mínimo, você vai estourar a parte de suspensão do seu carro, que é aquelas lombadas largas e tal. Acabou. Mas Então, será que a gente tem que... Andréia? Não, eu achei, Sabe o que é porque eu falei... fenomenal? Mas sabe o que veio na minha cabeça? Cara, a gente tem que, às vezes, retroceder, porque essa coisa da lombada eletrônica, pegar pelo dinheiro, até de certa forma pega, mas vai zoar tanto o carro do cara que eu acho que ele não está disposto a passar a milhão, porque ainda vem aquela faixa, né, de pedestre e aquela lombada larga, sabe? Aquela que se você passa... pode ser até que dê um risco maior de você Capotar e se estrupiar, levar alguém, claro. Mas sabe o que eu acho fenomenal nisso? Eu achei legal. É porque eles... a gente tem esse problema aqui porque teve um problema com o pedestre, então vamos colocar mais lombadas. Porque tem local, porque o pedestre ainda não é a prioridade do trânsito. Então tem local que ao invés de fazer isso, eles iam meter um muro aqui para tentar que o pedestre não passasse mais. Isso, eu sou de Osasco, né? Outra parte da região metropolitana. Ali na avenida, em frente à prefeitura de Osasco, frente à prefeitura tem um jardim lindo ali no Natal, agora vai chegar o Natal, venho pra cá, venho ver o Natal de Osasco, e ali na frente da prefeitura tem um ponto que é muito complicado o trânsito ali, essa dinâmica entre veículos e pedestres e tal. E como sempre dava um problema, eles resolveram fazer uma mudança
e priorizaram o carro. Mudaram o negócio lá do semáforo para o carro não ter mais problema. Isso aconteceu em São Caetano. Então, São Caetano, mas a cidade. Mas aí o que aconteceu? Aí a minha irmã é urbanista, né? Uhum. E ela, inclusive, ela trabalhava na prefeitura de Amsterdã, na Holanda. Então, ela acabou aprendendo muito, trouxe pra gente muitas questões. Como é que outras formas de você melhorar o trânsito, que não legislação. E aí ela foi lá no departamento de trânsito e falou assim, gente, mas o pedestre continua com problema. Vocês resolveram o problema do carro do pedestre. Mas o pedestre faz isso porque eles são mal educados, eles não respeitam a sinalização. Ela falou, mas o veículo também não respeitava. E aí vocês resolveram o problema dele e o do pedestre. Então, assim, são muitas as questões que nós trouxemos. É muita coisa, não tem uma fórmula única, né? Porque em contrapartida... Mas acho que pode ser analisado isso. Eu acho que o que falta é você ir ponto a ponto das coisas, porque, por exemplo, numa rodovia você não vai colocar uma lombada, né? Uma rodovia não tem como você colocar uma lombada. Exato. Então, assim, eu acho que para cada trecho, para cada situação, deveria ser colocado, porque assim, só dar multa não adianta. Primeiro, você cria aquela coisa do não vou cumprir porque isso é indústria da multa, tá errado, e aí realmente, né, vem lá no seu R$300, R$400, 7 pontos. Tem milhões de pessoas dirigindo com a carteira vencida, com a carteira cheia de ponto, enfim. E tudo bem, né? Porque não há como fiscalizar também detalhes o tempo inteiro. Mas eu acho que é isso. Falta mesmo o interesse de você pegar todos esses dados que tem à disposição de todo mundo, né? Que nem você falou mesmo. Ali onde eu moro, tem muito acidente aqui. Onde eu moro, muito acidente aqui. Sim. Na rodovia X, é muito acidente. E pra pôr uma coisa prática. Além dessa questão, dessa mudança de concepção de que isso é feio. Estudar isso não é legal. Né? O Jaime Lerner era prefeito de Curitiba uma época e urbanista, fenomenal. Ele tem um livro que chama Acupuntura Urbana. Porque a ideia é essa, é de você, num pontinho, você consegue fazer uma mudança. Né? Então, olha, Aqui a gente tem um problema de pedestre, mas ali, olha, na frente da prefeitura de Osasco, eu vou botar uma agulhinha aqui para resolver esse problema, e isso se espalha, porque toda a lateral aqui não vai mais ter problema. Isso. Outras, como isso daqui é uma vitrine, outros vão ver, vão se interessar, vão querer fazer coisas parecidas. Então, mas você tem que ter alguém que olha, e você tem que ter alguém com o poder da caneta. Que aprove. E essa é a questão. Porque assim, por mais que eu fale, quem sou eu na fila do pão? Eu sou uma coitada, né? Eu sou um urbanista que tô aqui desenhando uma coisa aqui, que eu preciso ver se pra mim vai ser rentável, se eu tô vendo se aqui vai dar alguma coisa. Aí vem toda a questão dos interesses. A gente tá aqui falando. Então aqui, agora só você, que é prefeito, vereador, deputado, senador, você tem a caneta. Então pode fazer. Então, assim, você que está assistindo isso aqui, falou, nossa, isso aqui faz sentido, mande este vídeo para um prefeito, um vereador, um deputado, um governador, porque são eles que têm a caneta. Sim, eles que vão aprovar. Se eles não fizerem, e se a gente não cobrar, eles não vão fazer. E se eles não fizerem, não adianta. É isso que a gente está falando, né? As situações de você ver ali analisar um problema. Cada uma dessas situações. Na mesma cidade, que é São Caetano, que aconteceu isso, na avenida principal, que é a Goiás, eles colocaram um radar super moderno para tirar o fluxo de trânsito em algumas... que eu acho que faria todo sentido. Fui super a favor desse radar, porque aí o que ele faz? É a avenida principal da cidade. Então ele abre todos. Né? Então se eu tô na Avenida Goiás, eu entrei na Avenida Goiás com o semáforo verde, eu vou até praticamente o final dela, todo verde. Mas por minha velocidade, né? Não, tudo legal. De dia funciona por quê? Porque tem um trânsito, um fluxo pesado de carro, não dá pra correr. Qual foi o resultado disso à noite? Acho que você ficou sabendo, porque nós temos um colega que mora ali perto, o Léo Doca, que aconteceu o seguinte, um rapaz estava vindo da faculdade no seu super carro, as meninas estavam atravessando, ele passou numa velocidade a milhão, porque eu acho que ele quis pegar essa... Tudo verde, e só tem um único radar ali, se eu não me engano, na Goiás, nesse trecho onde ele foi, só tinha um único radar, até ele chegar lá, talvez ele conseguisse reduzir para 60, mas não foi o caso, as meninas morreram na hora, né, elas voaram, enfim, elas foram parar, real, como chama? Quadra
Quarteirão. É uma encruzilhada ali. Elas, A área de conflito. a área de, elas, Uhum. elas voaram de uma área para outra, assim, foi uma coisa bem Então, e aí bizarra. faz o que numa Tudo situação bem que elas, dessa? tudo bem não, elas também, não sei se elas estavam na faixa, não lembro se não estavam, mas mas não mas o interessa. semáforo tava verde, ele verde foi- pra ele, não Tudo é? verde, ele estava nesse É. mesmo, só que era noite, então não tem o fluxo. E aí. Então, mas aí como é que ele faz? foi tudo. Eu acho que ele foi. Eu acredito que ele foi nessa empolgação. Tudo verde, vou acelerar. E as meninas estavam atravessando. Não, mas elas não poderiam estar atravessando. Tudo bem. Não. Mas Elas aí que não tá. podem- É isso que eu falei. É. É sempre, nunca tem uma Uma única causa, causa. Não exato. tem. Só que quando você tá de noite, então elas não poderiam estar atravessando. Mas elas eram duas mulheres À de noite, sozinhas. sozinhas. Sim. O farol tá. Você olha, não tem ninguém, porque a velocidade que elas não viram. Elas não viram, realmente, Elas não porque viram, ele. porque veio muito rápido. É. Então, você também não ficaria lá. Porque isso lá, o pedestre, para mim, nós somos pessoas. Dentro do carro também vai uma pessoa. Então, para mim, o conceito de, embora eu fale de trânsito, né, o conceito tem que ser para pessoas. É. E a partir do momento que eu penso isso, eu penso para carro. E não dá, porque tem que ser feito para pessoas, porque senão, dentro do carro tem uma pessoa. Uhum. E dentro, se acontece um sinistro, o cara do carro também vai ficar parado no Sim, trânsito, sim. por exemplo. Sim. E ele também não quer. Então, Mas tem uma coisa, por exemplo, que a gente tá. Se a gente for abranger também muito, vamos dizer assim, como você disse, eram duas mulheres à noite. Aí vem uma outra questão, a questão da segurança. Sim. Né? Então, se a gente for pensar toda essa cadeia, fica difícil você resolver. Eu acho que, na verdade, talvez por isso que seja tão complicado se você fosse fácil, isolar, tava resolvido. A gente não tá aqui nessa discussão. você isolar os problemas, né? Porque Sim. assim, hoje não é só questão. O próprio cara do carro que estava na Goiás atravessando tudo, provavelmente também é um cara que falou: não vou ficar parado aqui essa hora, porque eu também posso ser assaltado. Mas assim, Só que o que eu só que pensei ele de tava tudo milhão. ele tava milhão. Ele Então, poderia estar na velocidade da pista, que era 60. Ele estava mais que o Mas dobro como ou o você- dobro. Então, Mas o que eu quero mas dizer... quando, rapidinho, só pra completar, como aham. você vê em madrugada, não é só velocidade. Você vê pessoa passando o sinal vermelho. Roletando farol, é Você verdade. vê pessoa fazendo curvas em lugares que não é pra fazer pra chegar mais rápido, na sua casa, ou sei lá o quê. Sim. Porque as pessoas têm medo, né? Então, é uma questão que vai puxando, uma questão vai puxando a Mas, outra, né? Sabe por que eu levantei essa questão desse farol? Porque eu achei legal. Eu achei a iniciativa da prefeitura para desafogar o trânsito legal. Entrar na Goiás e ela toda verde, 5 horas da tarde, os horários de trânsito pico, pesado, faz sentido. Só que já que eles são inteligentes, por que à noite? Porque eu tenho certeza que se esse rapaz, que estava milhão, porque viu todos os semáforos verdes, se ele vê o outro vermelho, ele já vai reduzir. Porque, eu não acho sabe por que quê? ele Porque vai. ali, onde as meninas acha que foram ele vai? atropeladas, passa ônibus. Então, se aquele semáforo que ele passou a milhão tivesse vermelho, porque é uma avenida que desce ônibus, o cruzamento passa ônibus, ninguém vai enfiar Mas ao mesmo tempo, carro mas na boa, não Ou acho é que é mais uma radar. Ou Ou botar mais radar. não é uma garantia, na verdade, eu É, acho. nunca de é uma verdade. garantia, mas eu tenho a tendência É. de pensar que a pessoa vê tudo vermelho e a pista só pra mim, baixa um Ayrton Senna aí. eu acho que já eu acho que se for horário, né, tô dizendo. Era horário na noite. de madrugada, à noite, essas coisas, é o horário que eu tenho mais medo, como você mesmo disse também, é o horário de mais acidente, e não acho que é só por conta de bebida. É por essa questão, as pessoas, elas estão tão assustadas que elas realmente não respeitam nada. Não existe parar em farol, não existe nada disso, porque você tem medo, né, de estar sozinho numa rua que é mais isolada, ou se não, sei lá. Então eu acho que mistura outra questão aí, que é uma questão de segurança. Mas eu acho que você focar, como você mesmo disse, a questão da velocidade, eu acho que resolve. Eu concordo muito. Uma boa parte dessas questões de acidentes, você consegue dar uma Amenizada. Reduzida, exato. Porque aí você vai ter. Quando você tá menos veloz, você consegue prevenir o acidente de acontecer. E se ele acontece, ele é menos grave. Sim, Então, sim. pra mim, isso, a velocidade, ela manda em tudo, né? E tudo que se... Tem muita gente que reclama, por exemplo, em São Paulo, antigamente era 70 por hora, né? A velocidade média na cidade. Aí baixou pra 60. O pessoal caiu matando. Quando foi pra 50, então? Agora 50. E eles estão estudando pra baixar pra 40. Eu concordo. Eu gosto de dirigir. Eu gosto de pegar a autoestrada e ir a 120. Mas na cidade tá cheio de pessoas. E
pessoa mais velocidade é igual a explosão. morte. É uma combinação explosiva. Então, Por isso que eu tô falando, também as tecnologias a favor. Eu fiz essa questão, levantei essa questão do que aconteceu em São Caetano, porque beleza, de dia funciona todos os faróis, os semáforos lá verde. Talvez à noite é um verde, atenção entre o vermelho e o amarelo, para a pessoa já ir reduzindo a velocidade, porque instintivamente, se você vê tudo verde e 9 horas da noite tudo vazio, Você vai embora. você vai no espírito de piloto, né? De achar que tá justamente e por você essa já cultura. tem o espírito. Então, o espírito você do piloto já vai- tá lá dentro. o espírito Você que só você... aflora. Você só aflora, então eu acho que tem que ter uma combinação. Eu acho que, assim, é aquilo que você falou do político, é a questão também dos nossos engenheiros de tráfego entender como... Pontualmente, aqui existe esse problema, aqui existe esse problema. O que a gente põe aqui, lombada, ali radar, aqui o farol funciona todo verde num determinado horário e a gente vai equilibrando os pratos à noite, sabe essas coisas? Eu acho que não dá para ter uma fórmula única. E não tem mesmo, você tem que estudar, por exemplo, e tem algumas coisas, inclusive que a nossa legislação nem permite. Eu estava conversando com a minha irmã, como eu falei, ela trouxe uma bagagem muito grande, e aí tem coisas, por exemplo, mas que não funcionam aqui, que não pode. Por exemplo, uma das métricas para você fazer a pessoa diminuir de velocidade sem precisar nem de radar, nem de nada, é você colocar elementos verticais no caminho dela. Boa. Porque, por exemplo, você está numa rodovia e tem um poste, né? Você tem Como se fossem umas barreiras. O poste ele é uma coisa visual, Sim. né? E você tem uma percepção de velocidade, você passei por um poste, passei por outro poste, o tempo que você leva para poder passar de um poste para o outro te dá uma percepção de velocidade. Sim. E aí, por exemplo, eu tô chegando perto de um local onde aqui precisa haver uma redução de velocidade nesse local. E não tá funcionando lombado, isso aqui não tá funcionando. Uma coisa que você pode fazer, por exemplo, é aumentar a quantidade, ou diminuir a distância entre os postes. Porque o seu olho vai começar a ver o poste. Instintivamente. E aí você tem uma percepção, opa, tô rápido. Aí você dá uma segurada. Porque é uma percepção, você vê, não mexi em nada, mas olha que bacana. É uma percepção que você tem de velocidade. Já o guarda-rail parece uma coisa ótima. O guarda-rail é uma coisa que enfeia pra caramba a rodovia, né? Sim. O guarda-rail é uma coisa horrorosa. Exato. E aí você fala, mas ele segura. Ele segura, mas ele é uma coisa longitudinal. Ele é horizontal até o fim da sua vida. E isso, pra percepção de velocidade, é um horror. Porque você tem Porque você o contrário. olha e vê aquilo. E vai. Você vê como se fosse Olha. mesmo. Olha que interessante. Que interessante. Então, você fala, ele por um lado mas será que é? Pô, vamos estudar isso. Sim. Outra coisa e aí assim, o nosso público muito forte no caminhão. A distância do motorista para o chão altera a percepção de velocidade. Quanto mais longe você está do chão, menor a sua percepção de velocidade. Então, por exemplo, o meu marido tem um Corsinha sedã velho. E eu falo que você senta no chão, né? E aí, às vezes, eu falo, gente, eu tô a 1.000.000. E aí eu olho, eu tô a 40 por hora. Porque quando você tá perto do chão, você tem uma percepção. Agora, quando você tá vibração, no caminhão, né? lá no alto. Alto. E a forma como os elementos passam por você, os elementos da cidade, os prédios, os postes, os outros veículos, tudo isso altera a sua percepção. E aí, quando você tá num caminhão lá no alto, você tem que ficar de olho no seu velocímetro. Porque você vai perder a Porque é mais noção. suave. É mais suave, os elementos estão mais longe. Isso. Então você não enxerga aquilo passando. Então você tem Olha. uma percepção diferente. Então, por isso, às vezes, o motorista está lá, nossa, mas eu tava devagar. Mas você estava olhando o velocímetro? Você não estava olhando o velocímetro? Você tá vendo todo o muito mais horizonte. rápido do que você acha. Mesma coisa acontece em dias de neblina. Porque a neblina, dia de neblina, fica tudo cinza. Chão cinza, céu cinza, as árvores você corta, tudo cinza. O seu cérebro, como não tem contraste, o seu cérebro também tem a percepção de velocidade alterada. Por isso que dias de neblina você tem que ficar olhando, você fala, não vou nem passar mais uma marcha, que é para não ter Para não ter perigo problema de de você eu ir alterar. mais rápido do que porque Olha que porque interessante. muda. Então, assim,
é isso que eu falei, que a gente é muito iludido. Porque eu acho que eu tô no controle, mas às vezes nem do meu volante eu não tô no controle, porque o meu cérebro me aplica várias peças que eu não tô consciente. Entendi. Agora, ficar consciente disso também, né? Fazer cursos, assistir programas como esse, te ajudam a ter consciência, a entender mais. E aí, tenho certeza que vocês e todo mundo que tá assistindo, a próxima vez que for dirigir na neblina, vai falar: nossa, não é que tá mesmo. Não é que é verdade? Não, hoje, Não é pegando que meu eu carro, eu já na vou sair verdade. daqui com uma outra. Hoje que é um dia que tá cinza, né? Tá tudo chovendo Vamos ter lá uma fora. outra visão. Então, E Paulinha, agora a gente já tá meio que chegando no fim. Infelizmente, porque esse papo ó, Tá muito bom. legal. Mas assim, eu queria entender, você faz os seus vídeos, meio que são vídeos muito legais e alerta, mas pra onde você vai agora? Né? Você vai, de repente, por exemplo, já fez bastante vídeo sobre isso, você tem já alguma ideia do seu próximo passo para tentar contribuir ainda mais para isso? Então, assim, temas para vídeos no Instagram, isso aí não acaba, né? Tanto não acaba matéria para fazer na TV, não acaba temas para vídeo no Instagram. Mas eu acredito muito no que eu acabei de falar, que é a questão da educação, né? De dar essas informações. Então, o pessoal pede, por exemplo, curso de direção defensiva. Uma coisa que eu quero fazer, eu como mãe, eu estou programando um aulão da criança segura no trânsito. Bacana. Olha, Então, para legal, os pais, assim, várias coisas que a gente acha que está fazendo certo. Tem coisas óbvias, tipo, coloca seu filho na cadeirinha. Mas tem coisas menos óbvias, que é quando virar a cadeirinha para frente, quando não, quando ir para um assento de elevação, né, que vão muito além da legislação. Então, ajudar outros pais também a colocarem, acham que estão fazendo certo e às vezes não. E é legal estão. você inserir isso no caminhão, né? Porque o que tem de família viajando em julho, dezembro, Mas e isso é tão fica mais complicado, Isso né? é um Mas acho que desafio. vale, de repente, complexo. tentar entender de que maneira ali a pessoa pode... Sabe que eu já questionei montadoras, né, sobre a possibilidade de outro cinto do leito, né? Sim. E eles falaram que eles nunca tiveram Demanda. Por quê? Aí eu falei, não é possível. Não é possível. Mas Curioso. falaram que não. Então, demanda aí, gente. Demanda. Aí. Vamos pedir. Manda e-mail para as montadoras pedindo. Agora, a última pergunta que a gente quer fazer pra você. O que você faz pra relaxar, desopilar? Quando você não está aí tensa com o trânsito. Gente, eu danço. Ui, que Dançar, legal. pra mim, é a minha válvula de escape total. Eu sei que você é bailarina. Bailarina velha, né? Assim, né? Da Não terceira importa, idade. bailarina 40 mais. Bailarina 40 mais, ué. Mas eu amo dançar, é uma coisa que me acalma, que me dá, tanto assim, faz com que eu extravase, mas me acalma mesmo. Uma vez eu tava grávida e fazendo um test drive, a gente foi no mesmo dia, lembra? Fazer no delivery. Sim. E eu grávida de 7 meses, e aí um cara veio, bateu no Nossa. caminhão. No que eu tava caminhão. dirigindo. Aham. E na hora eu achei que eu tava tranquila. E depois eu percebi que eu não tava, assim, meu olho, sabe, a pálpebra começou a... sei. E o neném começou a mexer muito. E aí, assim, eu falei, gente, eu preciso me acalmar. E eu já sei que dança é o que me acalma. Então eu botei minha playlist do balé e fiquei lá. E deu aquela relaxada. Ai, que delícia. Então, assim, dança, não precisa ser só balé. Às vezes Sim, é um axé um também, axé. precisa colocar as energias pra Delícia. fora. É que na tal. época você estava grávida, não dava pra descer Não até o chão. dava, aí era só Você balé, ia agitar mais tal. ainda, coitada da criança. Mas então, dançar, acho que é a coisa que eu mais me relaxo. E comer, né, E gente? comer, Comer lógico, um faz doce. parte. A gente gosta de um docinho. Ai, Paulinha, obrigada pela sua participação. Muito obrigada, foi muito Acho que a legal. gente pode fazer a parte 2, quando a gente estrear uma terceira temporada, pra gente Ah, falar mais é. sobre o adoro. assunto. De repente Que- você vem contar um pouco sobre esse projeto. Pois é, a nossa querida Dani já deu spoiler, a gente vai vir para a terceira temporada, vem novidade por aí. E continue aqui acompanhando Vozes do Transporte. Paula, Muito Obrigada. Obrigada eu, meninas, foi ótimo. Obrigado pra todo mundo. E ó, canal bom, hein, gente? Segue a gente lá.